Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mundo UFG. É muito bom ter você aqui conosco e teremos agora uma hora de muita informação e conhecimento. Hoje você acompanha o terceiro e último episódio da nossa série sobre relações entre Estados Unidos e Brasil. Nosso foco nesse episódio é a economia. Os Estados Unidos já foram o principal parceiro comercial do Brasil por muitos anos. Hoje é o país que está, hoje é o segundo maior país depois da China. Uma boa relação entre o Brasil e os Estados Unidos é essencial para uma economia brasileira mais estável. Mas por quê? O que as experiências anteriores já comprovaram e o que esperar da relação nesse novo momento? Então, para responder essa e outras perguntas, nós estamos aqui hoje com Roberto Menezes, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos da UNB. Professor Roberto, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, muito obrigado. Temos também aqui o professor André Pagliarini, que é professor de História da América Latina Moderna. Olá, professor André, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Perfeito. Junto conosco aqui também temos a Josiane Carvalho, que estará fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, o que vai tornar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo acessível para mais e mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição no início de cada bloco, para que os nossos telespectadores com baixa visão ou deficientes visuais, cegos, consigam visualizar ou imaginar como somos e o ambiente em que estamos. Eu vou começar, então, fazendo a minha autodescrição. Sou Marcelo Pedro, eu sou um homem negro, tenho os cabelos raspados, eu estou vestindo uma camiseta gola polo rosa, bem clara, estou usando um óculos sem armação, então ele é bem transparente, estou sentado numa cadeira preta e usando um fone de ouvidos também na cor preta. A parede atrás de mim é na cor branca. Eu vou fazer agora a autodescrição da Josiane Carvalho, que está aqui conosco fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais. A Josiane Carvalho só um momento. A Josiane Carvalho tem os cabelos lisos, pretos, na altura dos ombros. Agora o cabelo dela está preso com um rabo de cavalo. Ela está usando uma camiseta na cor preta e a parede atrás dela é branca. Ela tem a pele branca e os olhos castanhos. Vou pedir para que os nossos convidados façam também as suas autodescrições. Vou começar com o professor Roberto, por gentileza, sua autodescrição. Eu sou branco, estou usando um óculos com armação preta, estou com um paletó azul claro, a minha parede ao fundo é branca e estou sentado numa cadeira preta também. Perfeito. André, por gentileza, sua autodescrição. Eu sou branco, tenho cabelo curto, escuro, uso óculos com uma armação meio marrom, azul, uma camisa social rosa, e atrás de mim vários livros e fotos dos meus filhos. Perfeito. Vou começar perguntando para você, André. Nós citamos aqui um dossiê, a qual você também assinou. Eu queria que você falasse para a gente o que é esse dossiê. Então, muitos acadêmicos em várias áreas que trabalham de alguma maneira com o Brasil, seja na área de história, exatas, tudo, literatura, nos Estados Unidos, durante os últimos anos, olhamos com muita consternação, com muita preocupação a situação no Brasil ao longo dos últimos anos, e nós procuramos uma maneira de nos manifestar, de mostrar algum empenho no debate público. E a maneira que foi encontrada por o professor James Green, da Brown University, e outros, foi criar uma rede de estudiosos do Brasil nos Estados Unidos para a gente poder ter alguma articulação aqui. E esse dossiê é fruto disso. Vários de nós tomamos uma área e preparamos informações.
e procuramos, assim, influenciar de alguma forma, humildemente, né? Mas de alguma forma o governo que se iniciou nesse ano, que é o governo de Joe Biden, que felizmente tem alguma receptividade, né, às nossas preocupações na área de direitos humanos, na área do meio ambiente, na área de economia. Então, eu posso falar mais desses temas ao longo do programa, mas foi isso, foi uma preocupação, uma ansiedade de poder contribuir algo, né, daqui. Vários de nós temos família, temos amigos, temos, né, entes queridos no Brasil, então nos preocupa muito o que acontece por lá. Isso, claro, antes da pandemia, né? Então, que mudou muito o tabuleiro também, mas, enfim, posso falar mais disso também ao longo do programa. Bacana. E aí vai ser legal, daqui a pouco eu quero que você fale também sobre como nós estamos sendo, como o Brasil, né, está sendo visto aí fora. Mas antes eu quero perguntar para o professor Roberto, por que é importante para a economia brasileira ter uma boa relação com os Estados Unidos? As relações Brasil e Estados Unidos, ao longo do século XX, elas atingiram o que nós podemos chamar uma relação madura. E, inclusive, uma parceria estratégica, né, foi desenrolada nessa relação, que significa que, se você tem interesses de médio e longo prazos, né, em conjunto nessa relação bilateral, um problema em uma área não vai criar um problema para o conjunto da relação. Então, o Brasil e os Estados Unidos, ao longo do século XX, sobretudo após a segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, tiveram alguns pontos de atrito, né? O Brasil sempre teve uma relação com os Estados Unidos, uma relação de alto nível, mas no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram o golpe militar no Brasil, né? Depois, no final dos anos 70, o governo democrata, né, do Jimmy Carter, então adotam uma das suas linhas de política externa, uma linha de afastamento das ditaduras latino-americanas, no contexto de uma nova política de direitos humanos, e que é um dos pontos que hoje chamam a atenção no governo Joe Biden, né, do democrata Joe Biden também, que já tem demonstrado uma preocupação com os direitos humanos, tanto no Brasil quanto na América Latina como um todo, não só, mas eu estou dando destaque para esse ponto. Uma outra questão importante é que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, desde 1985, portanto, do período da redemocratização, né, no nosso país, é uma relação que vem se constituindo, né, em torno de uma agenda, digamos assim, de procurar distensionar, né, as relações. E quais eram os pontos que precisariam ser distensionados? Um deles era o ponto da questão dos direitos humanos, como mencionei anteriormente. No segundo ponto, a questão da segurança regional, porque a ditadura militar no Brasil tinha o interesse em desenvolver, né, enfim, um projeto obscuro acerca da energia nuclear. E um terceiro ponto, a questão é a questão mesmo da democracia no país, tá? Então, em um terceiro e último ponto, nesse primeiro momento, é que nesses últimos anos, sobretudo a partir de 2017, quando o governo Trump, né, assume nos Estados Unidos, o Brasil tinha acabado de ter, né, sofrer um golpe jurídico institucional, parlamentar, né, que depois a presidente eleita em 2014, por um segundo mandato, a Dilma Rousseff. E desde então, o presidente Temer, ele procurou se aproximar dos Estados Unidos para tentar legitimar o seu governo. E mesmo no governo Trump, pelo menos publicamente, procurou manter um certo distanciamento, né, da gestão Temer, de tal modo que um engajamento maior era assim expressado pela diplomacia dos Estados Unidos, que o engajamento maior seria, em relação ao Brasil, no governo Trump, se daria apenas após a eleição de 2018 no Brasil. E a eleição de 2018 levou ao poder uma plataforma, né, representada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é uma plataforma de extrema-direita, e essa plataforma de extrema-direita caiu como uma luva, né, com a plataforma supremacista branca de extrema-direita também da gestão Trump.
Então, mesmo assim, podemos dizer que a relação não andou tão bem quanto eles gostariam, porque o Trump, a partir da sua postura American First, né, Estados Unidos em primeiro lugar, também não abriu muito espaço, né, para a agenda do presidente Bolsonaro, que procurou vincular toda a sua política externa, basicamente, reduzir a agenda internacional do Brasil às relações com os Estados Unidos. O senhor acha que essa redução dessa agenda, né, a relação com os Estados Unidos, na verdade, criou uma dependência do Brasil com a América do Norte? Essa relação de procurar reduzir toda a relação internacional do Brasil, basicamente com os Estados Unidos, primeiro mostra um equívoco acerca da ordem internacional contemporânea. Segundo, mostra que o Itamaraty, que tem uma longa tradição, né, no Brasil, enfim, um acervo, digamos assim, da política diplomática do país, em momentos, enfim, ao longo dos diversos momentos que o Brasil teve ao longo do século XX e nesse começo do século XXI, mostra que o Itamaraty, ele segue tutelado pela Casa Civil da Presidência da República, e o Itamaraty, de fato, não consegue desenvolver, né, trabalhar exatamente naquele que é a sua principal função, que é nas relações internacionais do país. E um último ponto em relação a isso é que o governo Bolsonaro tem uma visão congelada no tempo dos Estados Unidos. O governo Bolsonaro, ele tem uma ideia de um Estados Unidos dos anos 50, dos anos 60, sobretudo, em que a hegemonia dos Estados Unidos era incontestável, em primeiro lugar, e depois a ideia de que as relações, né, numa lógica do início da ditadura militar no Brasil, que tinha um lema que era: tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, o atual governo brasileiro, ao circunscrever basicamente as suas relações internacionais com os Estados Unidos, acabou comprometendo os interesses nacionais do Brasil, inclusive comprando brigas que não eram suas, né? O governo Bolsonaro, a relação dele com o BRICS, por exemplo, a relação dele, né, com o Mercosul, os países do Mercosul, tudo isso, a própria relação com a Europa ficou condicionada e segue condicionada, de certa forma, aos Estados Unidos, e na medida em que o Joe Biden vence as eleições, desarmou o governo Bolsonaro na arena internacional. Certo. André, aí agora eu faço a pergunta que eu tinha antecipado, né? O Brasil, a partir de tudo isso, está sendo visto aí fora de que maneira? Pois é, Marcelo, eu sou historiador e eu estudo especialmente o nacionalismo, discursos nacionalistas e como que estes são usados para fins políticos, né, no Brasil da Guerra Fria, mas também nos Estados Unidos. Então, assim, tem sido uma aula para mim esses últimos meses, últimos anos, de ver como que a imagem do Brasil no mundo tem se deteriorado de forma tão, assim, avassaladora. É uma coisa muito... parece até que o governo vem tentando, né, minar essa imagem positiva que o Brasil tem no mundo. Eu acho que hoje em dia, eu leio, né, todo dia vários jornais, procurando histórias, né, artigos sobre o Brasil. E o que se percebe é literalmente uma falta de... As pessoas não conseguem acreditar, né, o que está acontecendo no Brasil. A forma com que o governo vem tratando a pandemia de forma completamente, assim, única no mundo, né, entre as grandes economias do mundo, causa uma estranheza até. E não é uma coisa, assim, necessariamente crítica ao governo Bolsonaro. É crítico, sim, mas, repito, é uma coisa quase que as pessoas não entendem como ainda o governo pode insistir na linha atual. Mas, repito, feito eu falei na primeira intervenção, eu acho que esse desgaste da imagem, ele vem antes da pandemia. Os primeiros movimentos desse governo no mundo, eu penso, por exemplo, em Davos, quando o Bolsonaro fez uma fala lá de curtíssimo. Ele falou basicamente, né, vem visitar o Brasil e tal,
eu acho que muitos observadores no mundo, nos jornais e outros, estão olhando para o Brasil e falando, gente, como? E parece que estou sendo assim um pouco assim, né? Eu não tô lembrando, mas acho que a impressão muito é essa, como que uma grande economia que, né, vinha numa posição ascendente no mundo em termos de influência cultural, política, social, econômico, como que deu uma virada tão radical assim? Uhum. Eu acho que a comparação não é sempre apropriada, mas eu acho que sim, podemos comparar um pouquinho com o que aconteceu nos Estados Unidos, com, né, como o Trump veio depois de Obama. Que país elege essa pessoa e depois essa? Né? Eu acho que o mundo está ainda, né, agora, vários anos depois da eleição de 2018, tentando entender o que aconteceu no Brasil. Certo. Né? Você falou aí sobre a pandemia, né? A forma como a pandemia está sendo conduzida aqui no Brasil e tem deixado outros países preocupados e até estarrecidos, né? E a gente sabe que muitos países têm fechado as portas para o Brasil por uma questão sanitária. Você acha que essa forma como o país está sendo conduzido, não só na pandemia, mas na economia, por exemplo, nessas relações, isso também pode fazer com que esses países fechem as portas e afetem ainda mais a economia brasileira? Então, uma coisa que eu sempre ressalto aqui com os alunos, pessoas com quem eu converso, é que não precisava ser assim, né? Não é que o Brasil é um pobre país, né, do terceiro mundo, a imagem que muitos têm do Brasil. O Brasil sabe, né, fazer muito bem grandes campanhas de saúde pública, a infraestrutura existe, a ciência brasileira é muito boa. Falta, né, falta querer, né, da parte do governo. E então eu acho que as pessoas, né, fora do Brasil estão começando a perceber essa falta de vontade. E isso, para responder a sua pergunta, eu acho que tem custo econômico e político, sim. Da mesma maneira que a falta de contenção de danos na floresta amazônica, né, quando tivemos desmatamento fora do controle, isso também, se já não aconteceu, vai ter um custo também na economia política do Brasil. E essa foi a razão, né, voltando na questão do dossiê, que eu falei inicialmente, que uma das coisas que os Estados Unidos pode fazer não é ditar para o Brasil o que fazer, claro que não. Mas o que o governo Biden pode fazer, que seria, eu acho que benéfico para o Brasil, é dar um exemplo. E eu acho que o governo Biden, para mim, eu até fiquei surpreendido com isso. Ele tem mostrado, por exemplo, que o governo tem um papel, né, a desempenhar na economia. Que a agenda, né, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, que é essa ideia de, né, Estado mínimo, de reduzir gastos, de cortar despesas, tudo mais, que especialmente agora, nesse momento pandêmico, mas também mesmo antes, que no mundo moderno, na economia moderna, o Estado precisa estar ativo, precisa estar, né, trabalhando, né, para os cidadãos que mais necessitam. E então eu acho que se tiver uma coisa boa que vai sair dessa situação terrível, né, do mundo, é a lição de que não, os governos precisam estar ativos, precisam estar investindo, precisam estar ali nos momentos de necessidade. E o governo Biden acabou de passar um plano de trilhões de dólares, parece que vai passar ainda esse ano novas leis de mais trilhões para reconstruir estradas, né, tudo, uma infraestrutura inteira. E eu acho que isso dá um exemplo de que, olha, países precisam investir, precisam estar ali, precisam estar ativos. Eu acho que isso talvez seja uma coisa boa para sair disso tudo. Perfeito. Professor Roberto, o senhor tinha dito que essa visão aí do atual governo brasileiro de talvez copiar as coisas dos Estados Unidos, copiando algumas ações do Biden, o Brasil pode, de repente, virar essa chave. É muito difícil que o governo Bolsonaro venha imprimir um outro ritmo à sua política de saúde, à sua política externa,
porque o que houve no Itamaraty foi uma troca, mas sem mudança, uma troca que é assegurada que não haverá mudanças, né? Exatamente como o seu antecessor levou ao limite, né, o ministro das Relações Exteriores levou ao limite o negacionismo em todas as instâncias internacionais, ele inclusive se tornou em alguns espaços persona não grata. Então, por exemplo, se ele vai ao fórum climático, né, ele chega no fórum climático, todos já conhecem a sua posição e ninguém quer tirar fotografia com ele, literalmente, é isso que aconteceu. Ninguém quer se reunir com ele bilateralmente. Né? Então, neste momento, o Brasil, ele vinha tentando trabalhar junto com o ministro do Meio Ambiente do Brasil, que são duas áreas onde está havendo a destruição, ou seja, com o governo Bolsonaro, na diplomacia, não é uma ruptura, não é uma descontinuidade, é uma ruptura no sentido de uma destruição de tudo que o Brasil fez no campo internacional desde 85, nos diferentes governos. E na área ambiental, isso é levado ainda mais ao extremo. Então, nesse momento, o governo brasileiro, de forma irônica, sarcástica, faz um pedido de $1 bilhão ao governo Biden, né, que no nosso caso seriam 6 bilhões de reais, para contribuir com o combate ao desmatamento na Amazônia, dizendo, você tem preocupação com a Amazônia? Então coloque dinheiro aqui, sendo que nós já tínhamos um fundo da Noruega e da Alemanha, o Fundo Amazônia, que já contribuiu com 3 bilhões, né, de reais para ações na Amazônia e que foi muito importante, sobretudo, né, para o desmatamento que houve entre 2004 e 2012, no período, né, uma parte desse período foi com recurso do Fundo Amazônia. O governo Bolsonaro, ele não tem o que ele gostaria de copiar, talvez, dos Estados Unidos, talvez, sem nenhuma ironia aqui, eu acho que é isso, talvez é a ideia de instalar uma Disneylândia no Brasil, em plena pandemia. Infelizmente, é isso que o retrato que nós temos, um governo alienado da realidade, e também a imprensa brasileira como um todo, às vezes, toma como ponto de partida que este governo conhece o Estado brasileiro e conhece o Brasil. E ele já está no seu 28º mês de governo, e as ações continuam ocorrendo ainda erros primários. Tanto que, recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, leu um texto que, sem citar diretamente o nome do presidente, ele listou uma série de pontos considerados como erros primários que continuam ocorrendo. Então, é falta de conhecimento da máquina pública brasileira, é falta de conhecimento do Estado brasileiro, da capacidade estatal e burocrática brasileira. É impressionante. Que o governo, inclusive, chega a mandar medidas provisórias para o governo, medida provisória para o Congresso, no mesmo ano, 2 vezes a mesma medida, que isso é proibido pela Constituição. Então, assim, são erros primários que continuam combatendo. A questão é que, na pandemia, isso que é o erro primário, comparado a um projeto de negação da vida, está resultando já hoje em 4.200 mortes diárias, em que o Brasil caminha para ultrapassar o número de mortos dos Estados Unidos, né? Tomara que isso não se confirme, esses dados, essas previsões, mas já em julho, daqui, né, a 3 meses. Então, é um governo que ele tem pouca originalidade, e quando ele vai copiar alguma coisa, ele copia, sobretudo, numa lógica destrutiva. É um governo anti-vida, é um governo anti-ciência. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, porque ele já teve 4 ministros da saúde, por exemplo, e eu colocaria que os 4 ministros da saúde não contribuíram em nada para o enfrentamento da pandemia, nesse 1 ano e 2 meses que estamos, né, nesse buraco sem fim. Professor Roberto, mesmo com essa preferência, assim, quase que exclusividade de relação com os Estados Unidos, um relatório da ANCHAM, que foi publicado no ano passado, mostrou que em 2020, nos primeiros 11 meses, a relação comercial, o comércio bilateral com os Estados Unidos teve o pior resultado. Por que ainda assim a gente tem essas quedas?
Eu acho que na queda em relação ao comércio mundial, por conta da pandemia, né, caiu muito o fluxo internacional e também de determinados serviços, como serviços financeiros e assim por diante, entre outros, mas a queda com os Estados Unidos, creio que também precisa ser olhada no que diz respeito ao perfil da exportação do Brasil para os Estados Unidos. E num contexto de um governo Trump, que ainda estava em 2020, que era a América em primeiro lugar, o Brasil tem como seu principal parceiro comercial, como você mencionou no início, né, aqui do nosso programa, a China. Uhum. E qual é o tratamento que a diplomacia brasileira, o próprio presidente, dispensa à China? A China tem uma parceria fundamental com o Brasil nesse momento também, que é com o Instituto Butantan em São Paulo, que de forma cooperativa desenvolveram a única vacina de fato nesse momento que está enfrentando a situação no Brasil, porque a Fiocruz agora está começando a produzir as suas primeiras doses no país, mas quem desde dezembro no Brasil, né, está carregando nas costas o combate à pandemia é a vacina que foi produzida em parceria com o Instituto Butantan, né, pelo governo do estado de São Paulo. Então, o governo Bolsonaro, né, ele poderia ter procurado essa parceria com os Estados Unidos para além da questão comercial, porque as 3 vacinas dos Estados Unidos, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna e a vacina da Janssen, foram oferecidas para o Brasil já em meados de 2020. Então, se nós tivéssemos seguido, nesse caso, o exemplo dos Estados Unidos, mesmo no governo Trump, nós estaríamos numa situação parecida com os Estados Unidos agora, com estoque de vacinas suficiente para o governo dos Estados Unidos, o governo do Biden, anunciar que, quando ele completar os seus 100 dias de governo, todos os adultos estadunidenses, os que residam nos Estados Unidos, estarão vacinados. Uhum. E o número de casos e de mortes lá em queda, enquanto aqui no Brasil a gente acompanha aí subindo todos os dias, né? Infelizmente. Bom, a gente precisa ir para um intervalo. Eu quero agradecer a participação aqui do professor Roberto conosco. E no próximo bloco eu quero saber um pouquinho, já que foi levantada a bola nesse bloco, sobre essa questão democrática, né? Se esses atos antidemocráticos que estão rondando, se isso também preocupa o mercado e a relação econômica e comercial do Brasil com os Estados Unidos e também com outras nações. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Lá estamos de volta com o Mundo UFG, segundo bloco de hoje, falando sobre as relações Estados Unidos-Brasil com foco na economia. Nós contamos aqui com a presença de grandes especialistas no assunto, como o professor André Pagliarini, que continua com a gente neste bloco, e agora também com o professor Matheus Frimer, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, professor na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Professor Matheus, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Matheus, sou um homem branco usando um óculos escuro, estou vestindo a camisa preta e estou num ambiente claro. Fico muito grato pelo convite e estou aqui à disposição para que eu possa comentar e conversar com vocês. Obrigado. Continua aqui também com a gente a Josiane Carvalho, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, que vai tornar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, acessível para mais e mais pessoas. Bom, professor André, no bloco anterior a gente precisou encerrar, o nosso tempo já estava esgotado, mas eu ainda queria fazer um comentário sobre essa relação política que foi estabelecida entre o Brasil e os Estados Unidos através do governo Bolsonaro e o governo Trump, né? Sim, só para concluir um dos pontos que nós falávamos, eu acho que um dos grandes equívocos, né, da política externa brasileira dos últimos anos foi apostar todas as fichas
numa relação pessoal, supostamente pessoal bem íntima, entre Bolsonaro e Trump. E eu acho que esquece o Estado brasileiro, mas o chefe de Estado, Bolsonaro em si, imaginava ter uma relação que eu acho que podemos dizer não existia, uma coisa recíproca entre ele e o Trump. E acabou acontecendo o seguinte: o Brasil, né, o país, se alinhou a um governo, do governo Trump, e não, né, não na base de interesses nacionais, e sim na base de uma relação pessoal que não gerou muitas coisas concretas para o Brasil. Eu acho que isso foi um equívoco tremendo, assim, que, né, de achar que Bolsonaro e Trump tinham uma relação que pudesse superar, né, questões estruturais entre os dois países. E eu acho que agora nós vemos um momento muito incerto para a política externa brasileira, porque como é que fica agora? Fica muito até constrangedor, né? Depois que o Trump perdeu, em que o mundo inteiro sabia para quem o Bolsonaro torcia naquela eleição. Como é que fica agora essa relação? Fica muito estranho. Inclusive, ele demorou a reconhecer a vitória do Biden, né? Se não me engano, foi o último país, né, das grandes economias a reconhecer a vitória. Então isso pega muito mal, né? Não quer dizer que o Biden vai, né, não vai falar com ele ou algo assim, mas, né, essas coisas não passam despercebidas. E eu acho que essa relação pessoal ainda vai fazer nós ainda vamos viver com o dano disso. Perfeito. Professor Matheus, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e em outros países da América Latina, têm ocorrido atos antidemocráticos. A democracia, o senhor acredita que a democracia em risco é um fator que pode prejudicar a economia e preocupa o mercado? Sim, acho que desde 2016, né, o Brasil tem passado por essas crises relativas ao regime democrático. Outros países também vêm passando por isso, né? Alguns autores até chamam de a onda global de protestos, e as consequências disso, né, são evidentes para o comércio internacional, mesmo porque nas organizações regionais, né, no Mercosul e outras, existe o que a gente chama de a cláusula democrática. Países que não seguem, né, os princípios democráticos acabam tendo a sua adesão suspensa por algum período. Isso aconteceu com o Paraguai por um tempo, né, mas algum tempo atrás. Então, evidentemente, isso tem um impacto fundamental sobre as trocas comerciais e sobre as relações econômicas entre os estados. Certo. O senhor acredita que a democracia brasileira ela corre algum risco? A gente vê com grande preocupação o que vem acontecendo, né? Esses últimos episódios mostram, né, que há uma tentativa, especialmente do executivo, de apoiar, né? E do executivo que eu digo muito centrada, né, nas falas do presidente, do apoio que ele dá especialmente a grupos radicais, né? E aí, evidentemente, o Estado brasileiro ele tem instituições que tentam, de certa maneira, pelo menos parar ou evitar que tenha algum efeito dessas manifestações sobre o regime democrático. Mas a grande pergunta é até quando as instituições vão suportar essas pressões, porque a gente sabe que a democracia no Brasil ela é uma construção mais recente, ela passou, né, por anos, os anos do regime militar, e é a partir, né, especialmente da Constituição de 88 que as instituições foram sendo formadas. Outros estados já têm longos históricos de democracia, então a democracia brasileira ainda é algo muito em construção. Então, quais vão ser os efeitos, né, e o quanto as instituições vão conseguir, né, deter, né, esses rompantes
mais radicais, isso é uma grande pergunta, né? Uma grande dúvida que fica. Perfeito. Professor André, quer comentar? Sim, sobre a questão econômica, eu concordo com essa avaliação, e na medida em que a reputação do presidente Bolsonaro, mas também da situação política no Brasil, na medida em que nós vemos jornais críticos, editoriais de grandes jornais do mundo, quase que uniformemente críticos ao governo, isso afeta as decisões de pessoas poderosas no mundo, por assim dizer, pessoas que fazem decisões sobre investimentos, que fazem decisões políticas, e na medida em que haver um consenso mundial de que, olha, esse governo não respeita, né, direitos de minorias, não respeita o meio ambiente, tudo isso, isso tem um custo econômico também, porque né, as pessoas fazem decisões econômicas de investimento e tudo mais a partir das informações. Não é que uma pessoa, né, na Europa, nos Estados Unidos, necessariamente sabe dos detalhes da situação política no Brasil. Não, mas eu vi no jornal tal que Bolsonaro é X, aquilo. E isso, multiplicado, né, milhares de vezes, tem um efeito mundial. Então, isso foi uma das coisas que nós tentamos fazer aqui com o dossiê que nós falávamos, de vários acadêmicos nos Estados Unidos, tentando falar, olha, a situação no Brasil é essa, é grave, né? Nós, nos Estados Unidos, precisamos tomar alguma atitude para tentar né, mostrar isso, de revelar isso. Se bem que esse trabalho já está sendo feito pela pandemia, infelizmente, mas é justamente nesse sentido, de surtir algum efeito mundial para tentar mudar o rumo desse governo nessas áreas tão importantes, né, que o Matheus colocou. De novo, eu acho difícil haver uma mudança muito, muito radical nesse governo. No último bloco falávamos de uma mudança no Itamaraty, mas não de rumo, né? Sim. Então, eu acho que nós temos maneiras de aplicar pressão sobre esse governo, mas não me parece que o Bolsonaro é sensível a essas pressões. Eu acho que ele está no fechado, no mundo fechado, e parece não surtir efeito essas aplicações de pressão vindo de fora. Funciona, eu acho, vindo do Congresso, por exemplo. Eu acho que, né, o Arthur Lira, por exemplo, é bem mais sensível a esse tipo de pressão, né, da opinião pública, da opinião pública, tanto no Brasil quanto no exterior, porque, repito, isso tem, sim, efeitos econômicos. Certo. O senhor acredita que, nesse momento, talvez o governo esteja mais preocupado agora em se reeleger do que em estabelecer essa relação com os Estados Unidos e com outras nações de uma maneira mais bilateral, não, mas de uma maneira mais equiparada, mais equilibrada? Olha, eu falava antes dessa relação pessoal Trump-Bolsonaro, eu acho que isso teria sido um grande trunfo, né, uma grande vitória para o Bolsonaro apresentar na eleição do ano que vem. Olha, eu tenho essa amizade com o presidente, consegui, né, tais conquistas, X, Y, Z. Acontece que não, né, não apareceram essas conquistas, então, nesse sentido, no sentido eleitoral, não surtiu muito efeito para ele, não rendeu muito fruto. Mas eu acho que, sem dúvida, né, o Bolsonaro quer, antes de tudo, se eleger. E perdendo esse aliado, Trump, tão importante nos Estados Unidos, eu acho que a questão agora é manter essa base de apoio que ele tem que, né, repito, as pessoas olhando de fora pensam, meu Deus, como que ele consegue ainda manter essa base de apoio que, né, na casa dos, vamos dizer, entre 20% e 30% da população, mais ou menos, por aí. Como? Né? Apesar de tudo que o Brasil vem passando, como que ele mantém isso? Mas eu acho que justamente manter isso é a coisa que não pode mudar. E as pessoas que ainda estão apoiando o presidente depois de tudo que o Brasil vem passando, não estão incomodados com tudo que vem acontecendo. Então, eu acho que manter esse rumo, chegar no segundo turno, aí é outro jogo. Então, eu acho que é uma coisa muito perversa as motivações que estão
influenciando esse governo. Perfeito. Professor Matheus, eu vou fazer a mesma pergunta, se o senhor acredita que o foco do atual governo é a eleição do que criar essas relações internacionais, principalmente com os Estados Unidos agora com o novo governo, e também eu quero acrescentar, queria que o senhor falasse da importância, como o senhor enxerga, qual a importância que o senhor vê num ato como esse, desse dossiê que foi encaminhado ao Biden. Então, é bastante interessante porque na última pesquisa de opinião que saiu, embora a condução da pandemia seja algo que os brasileiros, 65% dos brasileiros vejam como péssima por parte do governo, essa base ainda se mantém, né? É isso que o André estava mencionando aqui, é muito importante, porque não importa o que aconteça, parece que essa base eleitoral do Bolsonaro, ela se mantém, né? E é interessante que mesmo ao longo da pandemia, outros assuntos foram aparecendo, mesmo a saída, por exemplo, do ministro Sérgio Moro, e vários outros episódios que inevitavelmente trariam algum abalo para essa base, ela continua se mantendo, né? Então, é claro que ele está mirando lá na frente, lá nas eleições de 2022. Elas, evidentemente, não vão acontecer em 2022, mas no início do ano já começam as movimentações, e mesmo agora já há movimentações, né, com a entrada de um candidato esquerdista como o ex-presidente Lula. Então, isso também já trouxe, né, uma mudança nas dinâmicas das articulações entre os partidos e os pretensos candidatos, né, mas é inegável que o presidente ainda mantém essa base, né, e isso, evidentemente, vai ter desdobramentos lá na frente. Eu também acredito que, possivelmente, o objetivo principal dele, do presidente Bolsonaro, é chegar ao segundo turno. Isso, aparentemente, né, a não ser que aconteça algum evento mais drástico, é bem plausível, né? E é isso que ele está pensando exatamente nesse momento. Então, querendo ou não, essa base ela é algo bem, vou dizer para você, resistente, e ele usa bastante desse discurso da pauta especialmente conservadora, né? Desse discurso pautado na religião, pautado em princípios, especialmente de valores de cunho religioso, e que fundamenta-se, né, no agronegócio, especialmente esse agronegócio mais pautado no extrativismo, né, numa agenda mais tradicional, não o agronegócio mais modernizador. Então, ele está procurando manter essa base com fundamento nesse discurso, né? É evidente. Certo. André? Então, eu acho que, só para complementar, outra coisa que eu acho que talvez vai decidir o futuro do governo Bolsonaro no ano que vem, na eleição, é o papel do Paulo Guedes. Por que eu digo isso? Eu acho que muitos setores econômicos importantes, poderosos, que historicamente, pelo menos na história recente do Brasil, nem prestariam atenção para uma figura como o Bolsonaro, decidiram apostar nele justamente por causa dessa figura de expressão, né, que era o Paulo Guedes, uma pessoa que, enfim, viria com uma agenda econômica pronta, serviria os interesses do mercado, privatizando, enfim, essa agenda econômica. Acontece que pouco disso saiu do papel, pandemia jogou isso tudo, né, aos altos, ninguém sabe o que exatamente vai acontecer, e já se vê, de novo, na opinião internacional, essa sensação de que, olha, nós apostamos no Bolsonaro por causa do Guedes e essa agenda. Essa agenda não está andando. Vale a pena redobrar a aposta nele na próxima eleição? Não sei. Então, é outra grande incógnita, só para colocar na mesa aqui, a questão da agenda econômica e se o Bolsonaro é visto como alguém que consegue entregar nessa área. Parece que não. O Paulo Guedes, então, não tem atendido a esse mercado que o
que, de certa forma, o colocou ali. Parece que não. Eu na minha avaliação, uma pessoa que está vendo de fora, não é por falta de querer, né? Não é o Guedes que não quer. Eu acho que é falta de muitas coisas, competência do chefe de Estado, do Bolsonaro, falta de comprometimento. O Bolsonaro, eu acho, né, olhando assim, não é uma pessoa com projeto econômico. O projeto do Bolsonaro é fundamentalmente na área da segurança pública. Isso eu coloco, né, dizendo assim, Entre aspas. porque entre aspas, desculpa. Porque ele enxerga, desde que ingressou na política, um papel mais duro, segurança pública. Parece que, né, a única coisa que ele falava, quando ele entrou na política, sobre questões econômicas, era sobre a remuneração de soldados, de policiais, de bombeiros. É isso, eu acho que nas questões econômicas, ele ainda é um vereador, ele ainda é né, interessado nas questões do dia a dia, assim. O Guedes era para ser o grande pensador, o grande economista que ia chefiar essa área. E, repito, não tem entregado o suficiente. Então, eu acho que isso é uma coisa para nós, para as pessoas que estão assistindo, acompanhar no próximo ano essa área, na área econômica, porque isso eu acho que também vai ser decisivo na hora de decidir apoios, né, entre, enfim, o empresariado, o setor privado, em quem eles vão apostar. Sim. Professor Matheus. Em relação a esse ponto, tem um aspecto interessante que o André levantou, né? Querendo ou não, a pandemia, por conta da aprovação do auxílio emergencial, né, ela vem freando um pouco a agenda do Paulo Guedes, né? Então, esse é um contraponto interessante, porque até quando e o Bolsonaro necessariamente precisa do auxílio emergencial para manter essa base também, né, de apoio. Então, a agenda fica travada também por conta dessas questões da pandemia. Dizem que hoje e semanalmente, possivelmente, ele vai se encontrar com o presidente de grandes bancos, do Bradesco, num almoço, né? Isso é dito na mídia, né? Então, aparentemente, parece que ele quer levar uma agenda econômica à parte do Paulo Guedes, né? Se isso vai dar certo ou não, o que vai virar disso, aí é uma grande incógnita também. Sim. Professor Matheus, o senhor tinha falado aí sobre essa base aí de 20%, 30%, esse núcleo duro, digamos assim, né, que o atual governo ainda tem, né, e por outro lado, a gente percebendo a economia do dia a dia, com o dólar aumentando, o preço dos alimentos aumentando, combustível, as pessoas elas não se movimentam como se movimentavam em governos anteriores para pedir uma solução para isso. Essas pessoas que fazem parte desse núcleo duro aí do governo, esses 30%, elas não estão sendo afetadas por esse impacto que a gente está tendo? Sim, são pessoas que também estão sendo afetadas, mas existem mecanismos, né, como o negacionismo, como o discurso ideológico, que, de certa maneira, é um discurso que tampa, né, a perspectiva dessa população de ver o que realmente está acontecendo. Então, a sociedade civil, para se mobilizar, ela precisa de instituições, né, de movimentos que se organizam dessa sociedade civil para poder se manifestar de forma mais contundente. Isso não acontece atualmente, até porque a pandemia, ela, de certa maneira, o espaço público, né, e político está meio esvaziado nesse momento. Mas, com certeza, isso tem afetado especialmente a população mais humilde, tem sido afetada, né? Agora, é interessante que uma parte dessa base dos 20%, não toda ela, é constituída de pessoas que se encontram na classe média também. Então, isso é outro fator que traz alguma explicação nesse momento. Perfeito. Professor André, a gente já estamos entrando aí nos últimos minutos desse programa, mas existe expectativa para onde que a gente poderia caminhar e, de repente, mudar esse cenário econômico que nós temos hoje?
tem alguma sugestão ou especulação, talvez? Olha, eu acho que ainda, no futuro próximo, nós vamos ver alguma intervenção, não intervenção, uma palavra dura, mas alguma reação direta à situação brasileira do governo Biden. Até agora, o Biden tem sido muito, eu acho, reticente na área de política, na área externa, até porque ele vem promovendo investimentos maciços, enormes na infraestrutura doméstica, então a sua atenção está ali. Mas eu acho que nós vamos ver daqui a pouco uma maior atenção à situação global, especialmente o Brasil, especialmente na questão do clima, né, do desmatamento. Uhum. Então eu acho que de agora para o ano que vem isso vai retornar, né, à agenda global. E eu acho que, pensando em termos econômicos, mas também políticos, o ministro Salles, por exemplo, na área do meio ambiente, ele deu uma sumida agora na pandemia, mas eu acho que Ricardo Salles vai ser um nome que voltará a ser debatido, da mesma forma que o Ernesto Araújo, ex-chanceler, chegou numa hora que não dava mais, né? Tanto por razões econômicas de investimento, de conseguir vacinas, tudo mais, virou uma pessoa não grata, como foi dito no último bloco. Imagino, aposto que Salles também terá um momento igual no próximo ano, e vamos ver de novo a forma com que Bolsonaro vai reagir. Ele vai endurecer essa abordagem atual, né, que vai falar que intervenção imperialista, né, que, enfim, uma resposta nacionalista dele, ou vai ceder, né? Então isso é uma coisa que eu acho que precisamos prestar atenção. Certo. Professor Matheus, nós aqui no Brasil devemos estar atentos a quê? Eu acho que nós temos que ficar bem atentos ao movimento das dinâmicas políticas aqui, né? Então, o que vai acontecer? Eu concordo com o André que haverá essa pressão em cima do Salles, já vem há algum tempo, né, em relação à agenda ambiental. É interessante porque, embora muitos militares que ocupavam cargos, né, em outros ministérios, em relação ao Ministério do Meio Ambiente, não houve essa debandada, né? Ainda os militares ainda permanecem lá. E eu acho que, para que haja uma mudança, é necessária que, inclusive, tenha, né, um rearranjo, não só do Ministério em si do Meio Ambiente, mas inclusive da própria agenda da política externa do presidente Bolsonaro, porque não será as mudanças de nome que vai mudar tanto a política externa quanto a política ambiental, né? Preciso que haja um novo norte, né? E isso será muito cobrado, imagino eu, nos próximos meses, especialmente porque agora a gente está num período, né, de chuva, mas quando vier novamente a seca, tenho muita convicção que as pressões aumentarão. Com certeza. Professor Matheus, muito obrigado por falar conosco aqui no Mundo UFG. Até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Foi um prazer conversar com você e com o André. Ok, André, também agradeço aqui a sua disponibilidade por estar conosco durante essa tarde, durante essa hora de conversa. Foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de refletir e conversar com vocês. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer também Josiane Carvalho, que esteve conosco fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, tornando essa nossa conversa mais acessível, e agradecer a você que nos acompanhou. Lembrando que Mundo UFG está ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, aqui na TV UFG. A gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau.